dia, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui o tema 2, através da nossa aula online, aonde nós vamos dar continuidade do tema bioma. Mas nós vamos falar dos biomas, gente, que existem no mundo, tá? Então, os que estão aí durante todos a nossa costeira, todos os lugares aí que são fundamentais e estruturais para essa composição do nosso meio ambiente. Então, nesse tema 2, nós vamos falar do bioma tundra, taiga, floresta temperada, tropical, savana, pradária e deserto, tá? Então, nós temos aí nas cores principais aí o nome e a cor correspondente a cada bioma, tá? Então, cada bioma, ele representa uma cor e uma estabilidade. O primeiro que nós vamos falar, gente, é o tundra, tá? Esse bioma tundra, gente, ele é conhecido por uma região, né, de temperaturas bem baixas, de ventos constantes, então eu tenho ali uma presença de vento muito grande e poucas chuvas, tá? É uma região onde o inverno, eles são longos e bastante rigorosos, tá? Então, normalmente aí a neve, ela tá presente aí de 6 meses a 1 ano. Então, nesse caso do bioma tundra, o verão, ele acaba sendo muito curto, então praticamente nós temos aí um período muito longo de inverno e um período bem curto de verão. A vegetação nessa região, gente, ela é bem curta, né? São chamados aí de vegetação rasteira e ela tem em maior quantidade aí os musgos e os arbustos, tá? Então, o nome tundra, ele vem aí do finlandês tunturi, que significa planície sem árvore. Então, a gente consegue perceber só pela foto que nós não temos aí vegetação de grande porte, tá? Então, ela tem aí um processo de relevo que tem aí algumas colinas e montanhas. E é formada aí de musgos e arbustos. Eu não tenho árvores aí nem de médio e nem de grande porte. Como é uma região que faz muito frio, galera, normalmente no verão nós temos aí um índice maior de animais, mas quando tá chegando o inverno, eles acabam migrando para outros lugares, né? E só fica nessa região alguns animais que têm aí a sua superfície, o seu corpo bem protegido aí por penas, por pele e assim por diante. Então, nesse caso, esses animais acabam ficando, né, por ter aí uma cauda com pelagem bem espessa, patas felpudas, tem bastante pelo no seu corpo, então eles conseguem passar esse tempo, né, de muito frio. E eles também têm alguns lugares, né, que eles acabam se abrigando, como tocas e cavas, túneis. Então, eles acabam tendo essa proteção. Na imagem aí, nós temos uma raposa na imagem A, e nós temos aqui na imagem B um boi, né? Aonde a gente consegue visualizar nessa imagem que eles são cobertos de muita pele. Então, eles conseguem, né, se adaptar a esse período bem rigoroso aí de inverno. Então, nessa outra página, 16, nós temos o experimento, mas não necessita fazer. E aí, nós vamos falar do nosso segundo bioma, que é o taiga. Esse bioma, gente, ele é um pouquinho diferente, né, em algumas coisas, mas ele também tem aí verões bem curtos, tá? Então, é uma região onde o inverno acaba também sendo um pouco rigoroso, tá? O taiga, gente, ele fica ao sul da tundra, uma região de contato entre dois biomas, então existe poucas árvores, tá? Nessa parte da taiga, gente, aparece algumas vegetações, algumas plantas, tá? Chamadas aí como pinheiros, aonde elas vão dar um pouquinho de lotação, né, no meu bioma, mas isso não quer dizer que eu também tenho uma quantidade muito grande desses pinheiros. Então, a diferença desse bioma para o outro é que no outro eu não vou encontrar esses pinheiros como eu encontro aqui na taiga, tá? Então, eu vou ter alguns galhos, né, e esses galhos desses pinheiros, eles são voltados para baixo, assim facilita o escoamento da neve, né? No verão, alguns animais que vivem nessa região fica, né, por um intervalo até um pouco maior. Quando vai chegando o inverno, eles também acabam ocorrendo o mesmo processo que a tundra, eles acabam migrando para outros lugares, tá? Então, nesse lugar aqui, nessa taiga, eu vou encontrar aqui o alce, o lince, a rena, o rato do mato, que conseguem viver aqui nesse ambiente nos dois períodos, tanto no inverno como no verão.
Depois nós vamos falar um pouquinho da nossa floresta temperada. Então, aqui nessa parte, começa a dar um pouquinho de mudança na sua composição. Então, aqui aparecem algumas chuvas, logicamente, moderadas. A parte de inverno e verão acaba sendo bem distribuída, então eu vou ter aí praticamente o mesmo tempo, tá? Vai aparecer aí, no caso, algumas árvores, né? Que vai acabar mudando de cor, de acordo com o sistema, se é outono, perdão, se é inverno ou verão. Alguns animais conseguem viver, né, também nesse lugar quando tá, né, o inverno, como por exemplo os esquilos, veados, o urso, mas existem alguns animais que acabam migrando também no inverno. E aí, gente, nós vamos ter algumas vegetações de grande porte. Então, nesse grupo, aparecem aí as vegetações de grande porte. Só que elas acabam mudando a sua cor, a sua estrutura, a sua composição, de acordo com o momento que está chegando, né? Então, nesse caso aí, nós temos aí a primavera, o verão, o outono e o inverno, tá? Então, na imagem A, ela representa uma árvore que está na primavera. Na imagem B, ela representa uma árvore aí que está no outono. Na imagem C, vocês conseguem perceber que tem a mudança, né, da sua estrutura. Nós temos uma árvore aí que tá aí no outono. E na D, nós temos uma árvore que tem as suas características aí do inverno, tá bom, gente? E tudo isso faz com que haja a mudança da cor, que tá só, né, na questão do ar, né, na questão da mudança do tempo, mas também está presente aí, gente, no processo do solo. Então, o solo, os nutrientes, né, existem regiões onde eu vou ter uma vegetação mais verde, eu vou ter uma região onde eu vou ter uma vegetação com a cor mais amarela, avermelhada. Então, não é só o processo de mudança, né, de um sistema para o outro, como por exemplo verão, inverno, outono ou primavera, que é responsável pela mudança de coloração, da cor, né, da vegetação, mas também o subsolo. Então o solo também ele é fundamental. Aí depois eu vou ter uma outra que ela é muito conhecida, né, que é a floresta tropical, aonde eu tenho já uma região um pouco mais quente, úmida. As chuvas, elas estão presentes durante o ano, então eu tenho bastante presença de chuva, né? Elas acabam sendo constantes. Por isso que a minha vegetação, ela tem abundância, é muito verde, né? Porque eu tenho uma presença muito grande dessa água nessa região. A vegetação é densa e é constituída de árvores altas, então eu tenho árvores aí de grande porte. É o bioma de maior biodiversidade, porque de acordo com que vai aumentando as árvores, né, vai aumentando esse ecossistema, automaticamente vai surgindo aí outros animais. Esse sistema tropical, ele faz parte aí da Amazônia e também da Mata Atlântica dentro desse bioma. Então, para a gente ter uma noção de como que ele é grande, né? E automaticamente eu tenho um solo muito rico, onde eu vou ter aí, gente, atividades intensas de bactérias, fungos na decomposição da matéria orgânica. Então, quanto mais matéria orgânica nesse solo, disposta nesse solo, eu vou ter um armazenamento muito grande de nutrientes e, consequentemente, em contato com a água e sementes e assim por diante, eu vou ter aí o aumento dessa vegetação. Então, ainda bem que nós temos esses biomas aí que ajudam no equilíbrio, né? E depois nós vamos ter a padraria, que também é denominado um campo, onde eu tenho aí uma predominância de vegetação. Só que nessa região eu vou ter poucas árvores, tá? Então eu tenho presença aí de gramíneas e pequenos arbustos. Ela é caracterizada por invernos frios e verões amenos, então o verão não é tão quente. E aqui, gente, ela é conhecida, né, como uma área, né, que é usada aí para a criação de búfalos, né? Então é uma região muito concentrada. Então nós temos aí bisões e coiotes, que são alguns animais que podem ser encontrados na padaria da América do Norte. Nesses locais também há a criação de búfalo, enquanto na padaria da América do Sul, chamado Pampas, existe a criação de gado, que é uma forte atividade econômica, tá? Nesses lugares também, nesse campo aqui da padaria, eu vou encontrar cachorros do mato, veados, tatus e alguns outros animais que conseguem, né, viver nessa região. Depois eu vou ter a savana, gente. A savana, ela é caracterizada por sua temperatura presente. Então, eu tenho verões quentes, muito quentes,
chuvosos e invernos secos, né? Então aqui eu vou ter gramíneas altas, arbusto, árvores de pequeno porte. As savanas têm aí, gente, ela percorre aí um processo aí com 5 continentes, né? Nas savanas tropicais, como a africana, a vegetação predominante é as gramíneas, e a fauna inclui aí grandes mamíferos, como leões, girafas e rinocerontes. Normalmente essa região é seca, né? Então a temperatura é bem seca e com altas temperaturas. O relevo costuma ser assim, né? Reto, né? Os animais herbívoros acabam se abrigando entre as gramíneas e debaixo de muitas folhagens, então de árvores de baixo porte, aonde eu também encontro algumas ervas e outros vegetais que acabam se alimentando, tá? Esses animais são presas de animais carnívoros, como falcões e felinos. Então aqui eu tenho uma região também muito forte, muito potente, tá? Que abrange aí bastante territórios, né? Bastante países, aonde que faz aí sempre abertura, né? Ou finalizando aí o seu espaço com a savana. Nós vamos ter também aí, gente, o deserto, né? O deserto é uma região onde tem pouca chuva, praticamente zero. A vegetação também no deserto ela acaba sendo praticamente nula e as temperaturas variam bastante. Então eu tenho vegetação e animais que vivem, né, no deserto e bem pouco, né, praticamente nulo em relação aos outros biomas. Então o deserto acaba sendo um lugar onde fica praticamente abandonado, porque não tem tantos animais e muito menos a sua vegetação. Então eles necessitam, né, gente, desse processo para que haja aí o processo de busca, né, de alimento. A maioria dos desertos quentes estão localizados na região tropical, como o deserto do Saara, em que as temperaturas podem ficar em torno de 40 graus por dia e cair rapidamente à noite. Então, os desertos são frios, além de apresentar baixa temperatura, eles são muito secos. Então, os seres que vivem no deserto, eles acabam apresentando adaptações para conseguir sobreviver a essa região. Então, normalmente, eles acabam reduzindo, né, a perda de água, até mesmo no processo da transpiração, para conseguir fazer aí a absorção e viver com pouca água, tá bom, galera? Então, são alguns biomas muito importantes e que ajudam aí no processo do desenvolvimento. Então, para cada bioma, eu vou ter aí uma característica de animais, eu vou ter um estilo de vida, eu vou ter uma composição estrutural e eu vou ter também um tempo, né, de sistema, até mesmo na questão do meu tempo de inverno, primavera. Então tem alguns biomas onde o inverno dura muito, já tem alguns invernos que o verão dura mais que o inverno, tem biomas que tem muita chuva, né? Então ele tem presença de bastante água, já tem regiões que eu tenho pouca chuva e assim por diante. E automaticamente no deserto, gente, eu vou ter aí alguns animais, como por exemplo os roedores, que eles utilizam aí, gente, algumas composições do seu corpo para que possa diminuir a perda de água, tá? Esses animais podem ter hábitos noturnos e cavar tocas para se proteger das altas temperaturas. Então, são animais que vivem mais aí, que conseguem sair aí durante a noite, tá? E também existem alguns outros animais, como por exemplo, os camelos e as gazelas, que conseguem ficar aí um período sem a água, né? Eles conseguem fazer essa absorção. No caso da raposa, gente, elas acabam ficando intocadas, né, durante o dia, para que elas não percam, né, essa água que elas conseguiram armazenar, e aí durante a noite elas fazem a sua busca, né? Elas conseguem fazer a sua adaptação. E automaticamente, gente, existem aí alguns animais que não conseguiriam viver em regiões mais quentes e tem animais de regiões mais quentes que não conseguiriam viver em regiões mais frias, né? Então, para cada tipo de bioma, eu vou ter uma característica específica. Tá bom? Espero que todos vocês tenham entendido, tenham gostado. Na nossa próxima videoconferência falaremos mais sobre esse assunto. Até a semana que vem, galera!